Shalom, shalom lekulam. Nesse momento vou compartilhar com vocês sobre um estudo que estou fazendo do Masechet Megillah, Talmud Bavli, exatamente na página 7, né? Perek Rishon Daf Zain Amud Beit. Exatamente nessa página a gente encontra algo muito bonito. Primeiro, que se você pegar a gemátria de Arur, Haman e Baruch Mordechai, é toda é a mesma coisa. Isso é interessante que nesse passuque a gente encontra Amarava Mihayav Nish Nivesume Befuria Adi Delo Yade Ben Aruch Haman Levaruch Mordechai. Urava disse: a pessoa tem a obrigação de se embebedar com vinho impuro. Então a gente tem nesse primeiro momento o que traz o Chochma Manor, e muitos Sefaradim e até Hassidim seguem essa opinião, que traz que realmente o indivíduo tem que ficar embriagado. E essa essência vem daqui, né? Nós temos o próprio Shulchan Aruch, quando traz sobre isso exatamente no Saif 695.2, né? A importância entre se embriagar de vinho. Entretanto, eu sigo o prisma e o ensinamento do mestre Lemar, que ele traz que se você beber um pouco de vinho ou de alguma outra bebida e for dormir, o ato do sono é como se você estivesse embaralhando tanto Baruch Mordechai como Aruch Haman, e dessa forma você consegue seguir o caminho do meio, ter um Dere Eretz, né? Como traz o Yehud Deot de Ramba, que é referente à integridade, manter a integridade sem precisar sair do tino, né? Mantendo a consciência nesse sentido. E assim traz o nosso mestre Lemar. O nosso Rebbe de Lubavitch, ele já compartilha e se aprofunda nesse ponto, fazendo uma correlação até com a Parashá agora Haremot, que a gente fala sobre depois do falecimento dos filhos de Aharon HaKohen. O Rebbe ele faz a mesma correlação que o Rashi trouxe em relação a um dos motivos do falecimento de Nadab e Abiú, que se deu do embriagamento da santidade. O Rashi traz que depois nenhum Kohen pode beber vinho antes de entrar no Kodesh Kodashim. E na própria Parashá Haremot fala que não se deve, o Kohen deve entrar a todo momento no Kodesh Kodashim, no Mishkan. Mas o Rebbe fala, ele traz, assim traz no Likutei Sichot, no volume número 31, na página 177, sobre um termo muito interessante na Hassidut, sobre esse ponto, que é o conceito de Ratzon Bleshol. Esse conceito pode se explicar sobre quando a alma ela ascende e transcende nesse ponto. Também a explicação que o Rebbe traz sobre um outro passuque, sobre um determinado ponto também da página 7b, né? Ou seja, da página 7 Amud Beit, da Megillah. Rabba Verabi Zeira Avedu Seudapuri Berhade Hadad Ibasum Kan Rabba Shehatei Lerab Zeira Lemaheh Bae Rachame Veyahie. A Gemara ela relata um episódio onde o Rabba e o Rabi Zeira fizeram uma refeição de puri juntos. Ambos ficaram embriagados. Então o Rabba se levantou
e abateu Rabi Zeira, né? A forma como ele abateu, né? O estilo de corte, assim traz o próprio Avraham, filho de Rambam, né? E também o próprio Uran, sobre esse fato, o tipo de lesão no pescoço cometido, que Rabba fez em Zeira, traz como fosse uma sherritá, né? No dia seguinte, o Rabba rezou por misericórdia em prol de Rabi Zeira e o reviveu, né? Essa força dos Tanaim de ressuscitar. Existem algumas provas para ter o nível de consciência dos Tanaim. Falar mais de 70 idiomas era um dos testes, outro era ressuscitar, como a gente pode ver nesse caso aqui. O outro caso se encontra no Talmud Yerushalmi, Daf Haf, Maser de Brachot, onde Kahana, como é citado no Yerushalmi, não Rav Kahana, como no Bavli, encontrou o seu mestre Yohanan ben Zakkai, e Rav Kahana tinha um tipo de defeito no rosto, e quando Yohanan ben Zakkai olhou para ele, pensou que ele estava de alguma forma fazendo uma gracinha com ele, e o Rav Yohanan, só com a força espiritual que acompanhava ele, o matou através de um olhar. Os outros Talmidei, quando olharam aquela situação, falou: Rav, não, ele não estava de forma nenhuma faltando com respeito com o Rav, ele tem um problema no rosto. Então o Rav Yohanan ben Zakkai também ressuscitou Kahana, como é citado no Yerushalmi, porque ele veio ressuscitado. E em Yerushalmi, ou seja, em Eretz HaKodesh, ele não era levado tão a sério como ele era levado em Bavli. E uma outra explicação é porque ele era um Talmid de Yohanan, então ele não podia ser chamado de Rav Kahana, e sim de Kahana, porque ele estava em processo do aprendizado que ele tinha com seu mestre. Tanto é que no final do Daf Haf, quando ele volta para Bavli, ele é chamado de Kahana por ser um nível, uma força espiritual tão grande. Isso também tem uma relação entre as Parashiot Noach e Lech Lecha, onde a gente encontra, por exemplo, a correlação entre Noach e Avraham Avinu. Se ambos estivessem na mesma geração, Noah não poderia ser chamado de Tzadik. Ele era chamado de Tzadik porque ele não estava na mesma geração de Avraham Avinu. Da mesma forma como Kahana voltou para Bavli, ele era o Rav Kahana, diferente como ele era somente Kahana em Yerushalmi. Então, somente boas notícias hoje e sempre.